Ela estava grávida, sozinha e chorava em silêncio, porque chorar alto significava chicotadas. Até que uma voz infantil de apenas 7 anos fez uma promessa que mudaria tudo. O que aconteceu 15 anos depois vai te fazer chorar. Essa história real sobre coragem, promessas e liberdade vai tocar seu coração do início ao fim. Mas antes de eu contar como tudo isso começou, me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Clica no sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vem comigo! A noite de agosto de 1865 estava excepcionalmente fria no Vale do Paraíba. Na senzala da fazenda Boa Esperança, Isabel segurava a barriga de 8 meses e mordia o lábio inferior até sangrar. As lágrimas escorriam em silêncio pelo seu rosto, mas ela não emitia nenhum som. Havia aprendido da pior maneira possível que chorar alto resultava em chicotadas. Isabel tinha apenas 22 anos, mas parecia ter 40. Sua pele negra estava marcada por cicatrizes que contavam histórias que ela preferia esquecer. Seus olhos, que um dia foram brilhantes e cheios de vida, agora carregavam apenas resignação e medo. Medo pelo bebê que crescia em seu ventre. Medo do futuro que nunca seria seu para decidir. A criança que ela carregava não era fruto de amor. Era consequência de uma das muitas noites em que o filho do barão, Francisco, embriagado, invadia a senzala e escolhia uma vítima. Isabel fora escolhida 3 vezes. Na terceira, engravidou. E agora, 8 meses depois, estava prestes a trazer ao mundo uma criança que seria escrava desde o primeiro respiro. Isabel, uma voz sussurrou na escuridão. Era Rosa, uma mulher mais velha que dividia a senzala com ela. Você precisa parar de chorar. A senhora Catarina tem ouvidos por toda parte. Se ela descobrir que você está perturbada, vai arranjar alguma forma de te punir. Eu sei, Isabel sussurrou de volta, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas Rosa, meu bebê vai nascer aqui. Vai crescer aqui. Vai morrer aqui. Como eu posso aceitar isso? Rosa se aproximou, suas correntes tilintando suavemente. Ela colocou a mão no ombro de Isabel com uma gentileza que contrastava com a dureza do mundo ao redor. Você aceita porque não tem escolha. Assim como sua mãe aceitou quando você nasceu. Assim como eu aceitei quando meus 3 filhos nasceram e foram vendidos um por um. A dor na voz de Rosa era palpável. Isabel conhecia sua história. Conhecia a história de todas as mulheres ali. Eram histórias de perda, de sofrimento, de resistência silenciosa. Mas naquela noite, Isabel não conseguia encontrar forças para resistir. Só conseguia sentir o peso esmagador de trazer uma vida ao mundo sabendo que essa vida nunca seria livre. Eu pensei em fugir, Isabel confessou em voz baixa. Pensei em correr para o quilombo que dizem existir nas montanhas. Mas grávida assim, eu não chegaria longe. E se eles me pegassem? Ela não precisou terminar a frase. Ambas sabiam o que acontecia com escravos fugitivos capturados. Então você aguenta, Rosa disse com firmeza. Aguenta, tem esse bebê, e reza para que o mundo mude antes que ele cresça o suficiente para entender a prisão em que nasceu. Isabel assentiu, mas as lágrimas continuavam caindo. Ela olhou pela pequena janela da senzala para a casa grande iluminada. Lá dentro, o barão Augusto e sua família jantavam, riam, viviam suas vidas de luxo construídas sobre o sofrimento de pessoas como ela. E na ala das crianças, no segundo andar, uma única vela ardia. Era o quarto de Clara, a filha de 7 anos do barão. Clara era diferente das outras crianças da casa grande. Enquanto seus irmãos mais velhos já haviam aprendido a ver os escravos como objetos, Clara ainda tinha aquela inocência que via pessoas. Ela fazia perguntas incomodas. Por que a Isabel está tão triste? Por que o Tomás tem marcas nas costas? Por que eles não podem comer na mesa com a gente? Perguntas que Dona Catarina, sua mãe, respondia com palmadas e ordens para ficar quieta. Não é assunto de menina bem educada, ela dizia. Mas Clara não parava de perguntar. Não parava de observar. E ultimamente,
Isabel havia notado que a menina a olhava com uma preocupação peculiar, especialmente agora que sua barriga estava enorme. Um grito cortou os pensamentos de Isabel. Era Tomás, um dos escravos do campo, sendo arrastado para o tronco no centro do terreiro. Sua transgressão? Ter sido encontrado com um pedaço de carne que não lhe pertencia, na verdade, restos que seriam jogados aos porcos, mas que ele pegou para alimentar sua família faminta. Isabel virou-se, não querendo ver. Mas os gritos perfuraram a noite. 20 chibatadas. Ela contou cada uma, cada grito arrancado de Tomás, e pensou: esse será o mundo do meu filho. Esse será o som que embalará seus sonhos. E chorou mais ainda, em silêncio, mordendo a mão para não fazer barulho, enquanto seu bebê chutava em seu ventre, alheio ao inferno que o esperava do lado de fora. Na casa grande, Clara acordou com os gritos. Ela correu para a janela e viu a cena no terreiro. Viu Tomás amarrado ao tronco. Viu o chicote caindo. Viu sangue. E pela primeira vez em sua vida de 7 anos, algo dentro dela entendeu que havia algo terrivelmente errado com o mundo em que vivia. Ela não sabia ainda, mas aquela noite mudaria tudo. Porque às vezes, tudo que é preciso para mudar o mundo é uma criança que se recusa a aceitar a crueldade como normal. Uma criança que olha para o sofrimento, em vez de desviar o olhar como os adultos ensinaram, decide fazer algo a respeito. 3 dias após aquela noite horrível, Isabel trabalhava no jardim da casa grande. Dona Catarina havia ordenado que ela continuasse suas tarefas normais apesar da gravidez avançada. Trabalho não mata ninguém, ela dissera com desdém. E você não vai passar os próximos dias deitada comendo às nossas custas. Isabel estava de joelhos, arrancando ervas daninhas entre as roseiras, quando sentiu uma contração forte. Não era a primeira, mas essa foi mais intensa que as anteriores. Ela gemeu baixinho, agarrando a barriga, e tentou continuar trabalhando. Parar não era opção. Foi quando ouviu uma voz suave atrás dela. Isabel? Você está bem? Era Clara. A menina havia aparecido silenciosamente, como sempre fazia. Ela tinha o hábito de fugir da governanta e vagar pela propriedade, observando tudo com aqueles olhos curiosos e perspicazes. Estou sim, sinhazinha Clara, Isabel respondeu rapidamente, tentando se levantar apesar da dor. Só um pouco cansada. Mas Clara não era tola. Ela viu o suor no rosto de Isabel, a forma como ela segurava a barriga, o tremor em suas mãos. Você está com dor, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. O bebê está vindo. Não, não. Isabel negou rapidamente, terror em sua voz. Se parasse de trabalhar, se fosse para a senzala antes do término do dia, seria punida. O bebê só vem daqui a algumas semanas. Estou bem, prometo. Clara se ajoelhou ao lado de Isabel, suas roupas brancas e limpas contrastando com o chão sujo do jardim. Minha mãe vai ficar brava se eu sujar meu vestido, ela disse pensativa. Mas eu não me importo. Ela pegou a mão de Isabel, aquela mãozinha branca e macia segurando a mão escura e calejada da escrava. Você não precisa mentir para mim. Eu vejo que você está sofrendo. Isabel olhou para a menina, surpresa. Ninguém na casa grande se importava com seu sofrimento. Ninguém perguntava se ela estava bem. Ela era apenas um objeto, uma ferramenta que deveria funcionar até quebrar. Mas ali estava aquela criança de 7 anos, olhando para ela com genuína preocupação. Sinhazinha, você não deveria estar aqui comigo, Isabel disse suavemente. Se sua mãe ver, você vai ter problemas. Não me importo, Clara repetiu com a teimosia típica da infância. Isabel, posso fazer uma pergunta? Pode, Isabel respondeu, voltando hesitantemente ao trabalho, arrancando mais ervas. Você está feliz que vai ter um bebê? A pergunta pegou Isabel desprevenida. Ela parou, olhando para suas próprias mãos sujas de terra. Como responder aquilo? Como explicar para uma criança de 7 anos a complexidade de amar um filho que você nunca poderia proteger? Eu amo meu bebê, ela disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas estou com medo.
Medo do quê? Medo do mundo em que ele vai nascer. Clara franziu a testa, processando isso. Mas o mundo é bonito. Tem flores e pássaros e... Para você, sinhazinha, Isabel interrompeu gentilmente. Para você o mundo é bonito. Para meu bebê, será diferente. Por quê? Isabel suspirou. Como explicar escravidão para alguém que nunca sentiu uma corrente? Como descrever prisão para alguém que nunca conheceu outra coisa além de liberdade? Porque ele vai nascer sem escolhas. Vai ter que fazer o que mandarem. Vai trabalhar desde pequeno. E se não obedecer? Ela tocou inconscientemente as cicatrizes em seus braços. Clara seguiu o gesto e seus olhos se arregalaram. Ela havia visto aquelas marcas antes, mas nunca realmente as tinha notado. Quem fez isso com você? Fui eu. Uma voz dura cortou o ar. Dona Catarina estava na varanda, olhando para as duas com uma expressão de fúria contida. Clara Maria da Silva, entre nesta casa imediatamente. Clara se levantou lentamente, mas não saiu correndo como Isabel esperava. Em vez disso, ela olhou para a mãe com algo parecido com decepção. Por que a senhora machucou a Isabel? Isso não é da sua conta. Entre. Agora. Mas. Agora. Clara finalmente obedeceu, mas antes de ir, ela se virou para Isabel e sussurrou. Eu vou ajudar você. Prometo. Isabel assistiu a menina correr para dentro da casa, e seu coração apertou. Ela não sabia o que Clara poderia fazer. Era apenas uma criança. Mas havia algo naquela promessa, algo na determinação daqueles olhos jovens, que plantou uma pequena semente de esperança em seu peito. Uma esperança perigosa, porque esperança em um lugar sem esperança era a coisa mais dolorosa de todas. Dona Catarina arrastou Clara escada acima, seus dedos cravados no braço da menina com força desnecessária. Quando chegaram ao quarto de Clara, ela empurrou a filha para dentro e fechou a porta com estrondo. O que eu já te disse sobre conversar com os escravos? Ela sibilou, o rosto vermelho de raiva. Eles não são seus amigos. Não são suas confidentes. São propriedade desta família. Mas ela estava com dor, mãe. Clara protestou, lágrimas começando a escorrer. Ela está grávida e estava sofrendo. E daí? Dona Catarina cruzou os braços. Ela é forte. Vai aguentar. Escravas sempre aguentam. É para isso que servem. Isso está errado. As palavras saíram antes que Clara pudesse contê-las. Está errado tratar pessoas assim. A bofetada veio rápida e dura, virando o rosto de Clara para o lado. A menina levou a mão à bochecha, chocada. Sua mãe nunca havia batido nela antes. Você nunca, Dona Catarina disse, a voz perigosamente baixa, nunca vai questionar a ordem das coisas novamente. Entendeu? Seu pai e eu trabalhamos duro para manter esta fazenda funcionando. Para te dar uma vida boa. E você vai aprender a se comportar como uma senhora. Vai aprender seu lugar e o lugar deles. Mas Padre Miguel disse na igreja que Deus ama a todos igualmente. Clara disse, a voz tremendo mas desafiadora. Disse que todos somos filhos de Deus. O padre diz muitas coisas, Dona Catarina respondeu com desdém. Mas ele não entende de economia. Não entende que sem os escravos, não teríamos nada. Acabaria o café, o açúcar, tudo. O país inteiro pararia. Então talvez o país devesse parar, Clara disse, e havia uma coragem desesperada em sua voz. Se só funciona fazendo pessoas sofrerem. Dona Catarina olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Havia algo naqueles olhos jovens, algo que a perturbava. Uma centelha de rebeldia que precisava ser extinguida antes que crescesse. Você vai ficar trancada neste quarto pelos próximos 3 dias, ela decretou. Vai ter tempo para pensar sobre suas palavras imprudentes. E quando sair, vai pedir desculpas ao seu pai e a mim por sua insolência. Não vou pedir desculpas por querer ajudar alguém que está sofrendo, Clara disse, erguendo o queixo. Dona Catarina deu mais um passo em direção à filha, mas se conteve. Em vez disso, simplesmente disse,
3 dias, Clara. Use-os com sabedoria. E saiu, trancando a porta por fora. Clara correu para a janela. Ela podia ver o jardim dali, ver Isabel ainda trabalhando entre as roseiras, movendo-se lentamente, claramente em dor. E além do jardim, via a senzala, onde dezenas de pessoas viviam em condições que ela agora começava a entender eram terríveis. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava fazer algo. A promessa que fizera a Isabel não era vazia. Era real. E mesmo presa em seu quarto, mesmo sendo apenas uma criança de 7 anos, Clara começou a pensar em um plano. Enquanto isso, lá embaixo, Isabel finalmente terminou o trabalho no jardim e arrastou-se de volta para a senzala. A dor estava piorando. As contrações vinham mais frequentes agora. Ela sabia que o bebê estava chegando, mesmo que ainda fosse cedo. Rosa a encontrou na entrada da senzala e imediatamente entendeu. É hoje, não é? Isabel assentiu, mordendo o lábio. Acho que sim. Vou buscar Joana, Rosa disse, referindo-se à parteira da senzala. Você vai para seu canto e tenta respirar. Vai ficar tudo bem. Mas Isabel sabia que não ia ficar tudo bem. Sabia das histórias. Sabia que mulheres morriam no parto com frequência. Sabia que bebês morriam. E sabia que mesmo se ambos sobrevivessem, a vida que esperava seu filho era uma vida de sofrimento. A noite caiu sobre a fazenda Boa Esperança como um manto pesado. Na senzala, Isabel lutava contra uma dor que ameaçava parti-la ao meio. Joana, a parteira, trabalhava com eficiência silenciosa, suas mãos experientes fazendo o que podiam com os recursos limitados que tinham. Você precisa fazer força agora, Joana instruiu, sua voz calma apesar da situação precária. O bebê está pronto para vir. Isabel agarrou as mãos de Rosa, que estava ao seu lado, e empurrou com toda a força que tinha. Ela queria gritar, queria liberar a dor em um grito que ecoasse por todo o vale, mas não podia. Escravos não tinham permissão para fazer barulho à noite. Então ela mordia um pano, lágrimas escorrendo pelo rosto, e empurrava em silêncio. Na casa grande, Clara estava acordada em seu quarto trancado. Ela pressionou o ouvido contra a porta, tentando ouvir algo, qualquer coisa. Sabia que Isabel estava tendo o bebê, tinha visto as mulheres correndo para a senzala ao anoitecer, tinha visto a urgência em seus movimentos. Por favor, Deus, ela rezou, ajoelhada ao lado da cama. Por favor, deixe Isabel e o bebê ficarem bem. E por favor, me mostre como posso ajudar. De volta à senzala, depois de horas de trabalho duro e silencioso, um choro finalmente rompeu o ar. Não o choro de Isabel, mas o choro de um recém-nascido. Pequeno, mas forte. Indignado com sua entrada naquele mundo cruel. É uma menina, Joana anunciou, limpando o bebê e colocando-o nos braços de Isabel. Uma menina linda e saudável. Isabel olhou para o rosto de sua filha, e seu coração explodiu em um turbilhão de emoções. Amor, tão intenso que doía. Medo, tão profundo que ameaçava sufocá-la. E uma tristeza esmagadora, porque sabia que aquela criança perfeita, com seus pequenos punhos cerrados e olhos apertados, nascerá em correntes invisíveis mas inquebráveis. Como vai chamar? Rosa perguntou suavemente, acariciando a cabeça do bebê. Esperança, Isabel sussurrou. Seu nome é Esperança. Porque é tudo que tenho. As mulheres ao redor assentiram, entendendo. Em um mundo sem esperança, dar esse nome a uma criança era um ato de resistência. Era recusar-se a deixar que a crueldade esmagasse completamente o espírito humano. Na manhã seguinte, Dona Catarina apareceu na senzala. Seu rosto era uma máscara de indiferença quando olhou para Isabel e o bebê. Mais uma boca para alimentar, ela comentou friamente. E você, acha que vai ficar deitada quanto tempo? Tem trabalho a fazer. Senhora, ela teve a criança há apenas algumas horas, Rosa ousou falar. Ela precisa descansar, se recuperar. Ela vai descansar quando eu disser que pode descansar, Dona Catarina cortou. Mas por agora, reconheço que ela está fraca demais para trabalhar no campo. Então a partir de amanhã,
ela vai trabalhar na casa, trazendo a criaturinha com ela. Assim pode cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Isabel assentiu, sem forças para protestar. Ela abraçou Esperança mais forte, como se pudesse protegê-la de tudo que viria apenas com o calor do seu corpo. Enquanto Dona Catarina saía, ela não notou Clara espiando pela janela do segundo andar. A menina havia conseguido escapar do quarto trancado através de uma habilidade que só crianças possuem. Ela simplesmente não parou de cutucar a fechadura com um grampo de cabelo até que conseguisse abrir. Clara viu o bebê nos braços de Isabel. Viu a exaustão no rosto da mulher. Viu a dureza no rosto de sua mãe. E algo dentro dela solidificou em determinação de aço. Ela tinha um plano agora. Não era um plano perfeito. Era perigoso e provavelmente impossível. Mas era tudo o que ela tinha. E ela iria tentar, porque havia feito uma promessa. E Clara, mesmo aos 7 anos, já entendia que promessas significavam alguma coisa. Especialmente promessas feitas a pessoas que raramente recebiam promessas de bondade. 2 dias após o nascimento de Esperança, Isabel começou a trabalhar na casa grande conforme ordenado. Ela carregava o bebê amarrado às costas com um pano, fazendo suas tarefas com movimentos lentos e dolorosos, ainda se recuperando do parto. Lavar louças, limpar pisos, servir refeições. Tudo com uma criança recém-nascida às costas. Clara observava tudo da sombra, esperando sua oportunidade. Ela sabia que tinha que ser cuidadosa. Sua mãe a vigiava constantemente agora, desconfiada da rebeldia da filha. Mas Clara era paciente. E finalmente, numa tarde em que Dona Catarina saiu para visitar uma fazenda vizinha, a oportunidade chegou. Clara encontrou Isabel na lavanderia, lavando pilhas de roupas enquanto Esperança dormia em uma cesta improvisada ao lado. Isabel, ela sussurrou, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Preciso falar com você. Isabel se virou, surpresa e um pouco alarmada. Sinhazinha Clara, você não deveria. Eu sei, Clara interrompeu impaciente. Mas ouça. Eu tenho um plano para ajudar você e Esperança. Isabel sentiu uma pontada de medo. Planos eram perigosos. Especialmente planos envolvendo crianças da casa grande. Sinhazinha, por favor, não faça nada que possa te colocar em perigo. Ou pior, que possa fazer as coisas piores para mim e para Esperança. Não vai piorar, Clara insistiu, sua voz feroz com convicção. Vai melhorar. Eu prometi que ia ajudar. Lembra? E vou cumprir. Mas você é uma criança, Isabel disse gentilmente. O que você pode fazer? Clara se aproximou mais, baixando a voz. Meu pai tem uma gaveta trancada em seu escritório. Eu vi ele guardando papéis lá. Papéis que ele disse que eram cartas de alforria de alguns escravos que ele libertou quando ficou doente e estava com medo de morrer e ir para o inferno. Isabel conhecia essa história. 3 anos atrás, o barão havia ficado gravemente doente, temendo o julgamento divino, libertou 5 escravos mais velhos. Quando se recuperou, se arrependeu profundamente, mas os papéis já estavam registrados. Eu posso pegar um desses papéis, Clara continuou, seus olhos brilhando com a audácia do plano. Posso trazer para você. E você pode mudar o nome, colocar seu nome e o de Esperança. E então vocês são livres. Isabel sentiu seu coração acelerar, mas foi rapidamente seguido por um medo esmagador. Sinhazinha, isso não funciona assim. Os papéis têm selos, assinaturas. Têm registros em cartórios. Não é só mudar um nome e... Mas pelo menos você teria algo, Clara argumentou, sua frustração evidente. Se você tivesse um papel dizendo que é livre, mesmo que não seja real, você poderia fugir para longe daqui. Para um lugar onde ninguém conhece você. Um lugar onde ninguém vai verificar se o papel é verdadeiro ou não. Era um plano de criança. Ingênuo, simplista, cheio de falhas. Mas Isabel viu a sinceridade absoluta naqueles olhos jovens. Viu o desejo desesperado de Clara de fazer diferença, de usar seu privilégio para ajudar alguém que não tinha nenhum. Sinhazinha,
Isabel disse suavemente, pegando as pequenas mãos de Clara, eu sei que você quer ajudar. E eu agradeço de coração. Mais do que você pode imaginar. Mas isso poderia te colocar em grande perigo. Se seu pai descobrir que você mexeu nas coisas dele, se sua mãe descobrir que você está tentando me ajudar a fugir. Eu não me importo, Clara disse teimosamente. Eu não consigo dormir sabendo que você e Esperança estão sofrendo. Não consigo comer sabendo que vocês mal têm comida. Não consigo ser feliz sabendo que vocês nunca vão poder ser. Isabel sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Quando foi a última vez que alguém se importou com sua felicidade? Quando foi a última vez que alguém a viu como pessoa digna de compaixão? Deixa eu pensar, ela disse finalmente. Me dá alguns dias para pensar em algo. Não faça nada ainda. Está bem? Promete. Clara hesitou, mas eventualmente assentiu. Eu prometo. Mas Isabel, eu vou encontrar uma maneira de ajudar vocês. De alguma forma. Depois que Clara saiu, Isabel voltou ao trabalho, mas sua mente fervilhava. Pela primeira vez desde que soubera da gravidez, ela se permitiu pensar em possibilidades além da resignação. Não eram grandes possibilidades. Eram pequenas centelhas no escuro. Mas eram algo. E às vezes, em lugares sem luz, até a menor centelha pode iluminar o caminho. Uma semana depois da conversa entre Clara e Isabel, algo inesperado aconteceu. O barão Augusto, ao revisar seus livros contábeis, notou que algumas coisas não estavam certas. Pequenas discrepâncias. Valores que não faziam sentido. E ao investigar, descobriu que sua gaveta trancada havia sido aberta. Ele conferiu os papéis meticulosamente. As cartas de alforria antigas ainda estavam lá, mas havia sinais de que alguém as tinha manuseado. Marcas de dedos pequenos no papel. Uma que estava ligeiramente fora de ordem. O barão era muitas coisas, um senhor de escravos cruel, um homem dominado pela ganância, mas não era estúpido. E ele tinha uma filha de 7 anos que ultimamente andava fazendo perguntas incomodas sobre os escravos. Ele convocou Clara ao escritório naquela tarde. A menina entrou, tentando parecer inocente, mas o barão viu o nervosismo em seus olhos. Clara, ele disse, sua voz deceptivamente calma, você entrou no meu escritório recentemente. Clara pensou em mentir. Mas ela nunca foi boa mentirosa. Sim, papai. E mexeu nas minhas coisas. Eu só queria ver. Ver o quê, exatamente? O barão se inclinou para a frente, seus olhos perfurando os da filha. O que você estava procurando? Clara sabia que estava encurralada. Podia mentir e talvez ser descoberta depois, ou podia dizer a verdade e enfrentar as consequências agora. Ela escolheu a verdade. As cartas de alforria, ela disse, sua voz pequena mas clara. Eu queria dar uma para Isabel e para o bebê dela, para que pudessem ser livres. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O barão olhou para sua filha como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Você queria fazer o quê? Elas estão sofrendo, papai. As palavras saíram num jorro agora. Isabel teve que trabalhar mesmo grávida, teve o bebê na senzala sem ninguém da família se importar. E agora tem que trabalhar carregando uma recém-nascida nas costas. Isso é cru. Pare. O barão rugiu, batendo a mão na mesa. Clara pulou, mas não se calou completamente. Padre Miguel disse que todos somos iguais diante de Deus. Ela continuou, mais baixo mas ainda determinada. Disse que a escravidão é um pecado. Que vamos ter que responder por isso um dia. O Padre Miguel é um idealista tolo que não entende nada de como o mundo funciona, o barão disse, sua voz voltando a um tom perigosamente controlado. E você, minha filha, está começando a falar como ele. Isso precisa parar. Agora. Mas papai. Sem mas. Ele se levantou, contornando a mesa. Clara, você tem 7 anos. Você não entende as complexidades da economia, da sociedade, de como as coisas funcionam. Os escravos são necessários. São propriedade legal desta família. E você, como membro desta família,
precisa aceitar isso. E se eu não aceitar? Clara perguntou, uma coragem desesperada brotando. E se eu disser que prefiro ser pobre do que rica com o sofrimento de outras pessoas? O barão ficou sem palavras por um momento. Depois, de forma inesperada, ele se ajoelhou na frente da filha, ficando na altura de seus olhos. Clara, ele disse, e havia algo parecido com desespero em sua voz agora. Você não entende o que está dizendo. Sem a fazenda, sem o trabalho dos escravos, nós não teríamos nada. Você não teria educação, roupas bonitas, comida na mesa. Você estaria nas ruas, mendigando. Então eu mendigaria, Clara disse, lágrimas finalmente escorrendo. Porque pelo menos eu poderia dormir à noite sabendo que não fiz ninguém sofrer para ter pão. O barão olhou para sua filha e viu algo que o abalou profundamente. Viu consciência. Viu moralidade. Viu tudo que ele havia perdido ao longo dos anos, corrompido pela ganância e pelo poder. Ele se levantou lentamente. Você está confinada ao seu quarto pelo resto da semana. E Isabel? Isabel será transferida para o trabalho no campo. Longe de você. Para que você não seja mais influenciada por essas ideias perigosas que ela colocou na sua cabeça. Ela não colocou nada na minha cabeça, Clara gritou. Eu tenho olhos. Eu vejo o que acontece aqui. E não preciso que ninguém me diga que está errado. Mas o barão já estava saindo, chamando por um criado. Leve a senhorita Clara para o quarto dela. E chame Isabel aqui. Agora. Clara foi arrastada para fora, gritando, enquanto seu coração despedaçava. Ela tinha feito tudo errado. Em vez de ajudar Isabel, havia piorado tudo. Isabel foi convocada ao escritório do barão com o coração na garganta. Ela sabia que algo tinha acontecido. Podia sentir no ar, na forma como os outros escravos a olhavam com pena quando ela passou. Você, o barão disse assim que ela entrou, tem influenciado minha filha com ideias perigosas. Colocando pensamentos na cabeça dela sobre liberdade e igualdade. Sobre escravidão ser errada. Não, senhor. Isabel disse rapidamente, terror genuíno em sua voz. Eu nunca falei nada disso para sinhazinha Clara. Juro pela vida da minha filha. Então como explica que ela tentou roubar cartas de alforria para te dar? Como explica que ela fala de te libertar? Isabel ficou pálida. Senhor, eu não pedi isso. Eu não sabia que ela estava pensando nisso. Eu disse para ela não fazer nada. Não. Silêncio. O barão rugiu. Ele andou em círculos pelo escritório, claramente lutando com algo internamente. Finalmente, parou e olhou para Isabel. Você tem duas escolhas. Primeira, eu te vendo. Te envio para uma fazenda longe daqui, longe da minha filha, onde você não pode mais poluir a mente dela com sua existência. Esperança vai com você. Isabel sentiu o mundo girar. Ser vendida significava começar tudo de novo em um lugar desconhecido, possivelmente separada de esperança, possivelmente para um senhor ainda mais cruel. Ou, o barão continuou, você pode ir ao quarto de Clara e dizer a ela que você está feliz aqui, que não quer ser livre, que a escravidão é natural e correta, que ela deve parar com essas ideias tolas e aceitar o mundo como ele é. Era uma escolha impossível. Mentir para uma criança que acreditava nela. Matar a única centelha de consciência moral que existia naquela casa. Ou ser vendida, arriscando perder tudo. E se eu me recusar a fazer ambas? Isabel perguntou, surpresa com sua própria coragem. O barão sorriu, mas não havia humor naquilo. Então eu vendo você e fico com esperança. Ela pode ser útil quando crescer. E você vai passar o resto da sua vida se perguntando o que aconteceu com sua filha. Era crueldade pura. Era o tipo de tortura que apenas um senhor de escravos podia infligir, usar o amor de uma mãe como arma contra ela. Isabel fechou os olhos. Pensou em Esperança, tão pequena e indefesa. Pensou em Clara, tão jovem e cheia de bondade que este mundo cruel tentaria esmagar. Pensou em si mesma e em todas as escolhas impossíveis que havia sido forçada a fazer ao longo da vida.
Eu vou falar com ela, ela disse finalmente, a voz quebrada. Vou dizer o que o senhor quer que eu diga. O barão assentiu, satisfeito. Faça isso agora. E faça convincente. Estou observando. Isabel subiu as escadas até o quarto de Clara, cada passo pesando como chumbo. Quando entrou, encontrou a menina deitada na cama, chorando. Clara se sentou rapidamente quando a viu. Isabel. Eu sinto muito. Eu não queria causar problemas, eu só queria ajudar e... Sinhazinha Clara, Isabel interrompeu, e havia lágrimas em seus olhos que ela não conseguia controlar. Eu preciso dizer algo para você. E você precisa ouvir com atenção. Clara assentiu, limpando as próprias lágrimas. Você não precisa me ajudar, Isabel começou, cada palavra doendo como vidro. Eu estou feliz aqui. Eu tenho um teto, comida, trabalho. Muitas pessoas têm menos. A escravidão é como o mundo funciona. Sempre foi assim. Sempre será. Ela podia ver a confusão no rosto de Clara. A traição. A dor. Mas você disse que tinha medo. Você chorava. Toda mãe tem medo quando vai ter um bebê, Isabel disse rapidamente. Não significa nada mais do que isso. Sinhazinha, você precisa esquecer essas ideias sobre me libertar. Precisa aceitar as coisas como são. Seu pai sabe o que é melhor. Sua família sabe o que é melhor. Você não acredita nisso, Clara disse, e havia uma certeza absoluta em sua voz. Eu vejo nos seus olhos. Você está mentindo. Isabel se aproximou e se ajoelhou na frente da menina, pegando suas mãos. Ela olhou diretamente nos olhos de Clara e, muito baixinho, sussurrou: Você está certa. Eu estou mentindo. Mas preciso mentir, porque se não mentir, seu pai vai me vender e ficar com esperança. E eu não posso perder minha filha. Você entende? Clara assentiu lentamente, novos tipos de lágrimas escorrendo agora. Lágrimas de compreensão. De raiva pelo mundo injusto em que viviam. Mas ouça bem, Isabel continuou sussurrando. Não deixe que isso mate a bondade dentro de você. Não deixe que isso te transforme em alguém como seus pais. Continue vendo pessoas. Continue se importando. E quando crescer, quando tiver poder de verdade, use-o para fazer diferença. Pode não conseguir me salvar, mas pode salvar outros. Promete. Eu prometo, Clara sussurrou de volta, apertando as mãos de Isabel. Agora, Isabel disse em voz normal, sabendo que o barão podia estar ouvindo, eu preciso voltar ao trabalho. E você precisa ser uma menina boa e obedecer seus pais. Está entendido, sinhazinha? Sim, Isabel, Clara respondeu, e ambas entenderam o jogo que estavam jogando. Isabel saiu do quarto, passou pelo barão que observava no corredor, e desceu de volta para suas tarefas. Seu coração estava quebrado, mas esperança ainda estava com ela. E isso, por enquanto, teria que ser suficiente. O ano era 1880. 15 anos haviam se passado desde aquele dia terrível. Muita coisa havia mudado no Brasil. O movimento abolicionista ganhava força. Leis eram aprovadas gradualmente, restringindo a escravidão, preparando o país para seu fim inevitável. Clara agora tinha 22 anos. Ela havia se tornado uma mulher formidável, culta, articulada. E contra todos os desejos de seus pais, havia se juntado ao movimento abolicionista. Usava sua posição social, seu dinheiro, sua voz para lutar pelo fim da escravidão. Seu pai havia morrido 3 anos antes, e sua mãe vivia reclusa, envergonhada da filha radical. Mas Clara não se importava. Ela havia feito uma promessa quando tinha 7 anos, e nunca a esquecera. Isabel ainda trabalhava na fazenda Boa Esperança, agora com 37 anos. Esperança havia crescido, uma menina de 15 anos inteligente e forte, que herdara a resiliência da mãe. Clara, usando o controle que agora tinha sobre as finanças da fazenda após a morte do pai, havia melhorado as condições dos escravos. Não eram livres, mas viviam melhor do que em qualquer outra fazenda da região. E então,
Numa manhã de maio, Clara convocou todos os escravos da fazenda para o terreiro. Isabel estava lá, confusa, segurando a mão de Esperança. Havia algo diferente no ar. Algo que fazia o coração acelerar com uma emoção perigosa que ela tinha medo de nomear. Clara estava no mesmo palanque onde seu pai costumava ficar para anunciar punições. Mas hoje, ela segurava um maço de papéis. E quando começou a falar, sua voz era clara e forte. Hoje, ela disse, eu faço algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Hoje, eu liberto todos vocês. Cartas de alforria para cada pessoa nesta fazenda. Legais, registradas, irrevogáveis. O silêncio foi absoluto, depois explodiu em gritos, choros, abraços. Isabel caiu de joelhos, não acreditando, não ousando acreditar. Clara desceu do palanque e caminhou diretamente até Isabel. Ela estendeu 2 papéis. Para você e para Esperança. Liberdade. Como prometi 15 anos atrás. Isabel pegou os papéis com mãos trêmulas. Lágrimas escorriam livremente agora. Sinhá Clara, eu não sei o que dizer. Não me chame de Sinhá nunca mais, Clara disse, e ela também estava chorando. Me chame pelo nome. Somos iguais agora. Sempre fomos, mas agora o papel diz isso também. Isabel a abraçou, algo que nunca teria ousado fazer antes. E Clara a abraçou de volta, essas 2 mulheres cujas vidas haviam se entrelaçado de forma tão improvável. Você não esqueceu, Isabel sussurrou. Como eu poderia? Clara respondeu. Você me ensinou a ver. Me ensinou que algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas. Esperança se aproximou timidamente, segurando sua própria carta de alforria como se fosse feita de vidro. Nós somos livres? Ela perguntou, mal ousando dizer a palavra. Sim, Clara disse, virando-se para a menina. Você é livre. Nasceu escrava, mas vai viver e morrer livre. E seus filhos vão nascer livres. E nunca mais alguém da sua família vai saber o que é ser propriedade de outro ser humano. O que vamos fazer agora? Isabel perguntou, a realidade começando a se instalar. Liberdade era maravilhosa, mas também assustadora. Para onde vamos? Para onde quiserem, Clara disse. Mas se quiserem ficar, podem. Vou transformar esta fazenda em uma cooperativa. Todos que trabalharem aqui vão receber salário justo, vão ter voz nas decisões. Não vai ser fácil. Muitos fazendeiros vão me odiar ainda mais. Mas vamos tentar construir algo novo. Algo melhor. Isabel olhou para a fazenda, para a casa grande, para os campos. Lugares de tanto sofrimento. Mas também onde ela teve esperança. Onde uma menina de 7 anos lhe fez uma promessa que mudou tudo. Vamos ficar, ela decidiu. Vamos ajudar a construir esse algo novo. E ficaram. Nos anos que se seguiram, a Fazenda Boa Esperança se tornou modelo. Um lugar onde ex-escravos trabalhavam como parceiros, não propriedade. Onde crianças aprendiam a ler. Onde a dignidade era respeitada. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, eles já estavam anos à frente. E quando Isabel morreu, aos 63 anos, foi como mulher livre, cercada por filhos, netos e bisnetos que nunca conheceriam correntes. Clara nunca se casou. Dedicou sua vida à causa abolicionista e depois aos direitos dos trabalhadores. E quando morreu, aos 70 anos, foi enterrada no cemitério da fazenda, seu túmulo ao lado do de Isabel. 2 mulheres. Uma branca, uma negra. Uma nascida em privilégio, outra em escravidão. Unidas por uma promessa feita numa manhã distante, quando uma criança decidiu que ver sofrimento e não fazer nada não era opção. E a lápide de Clara, por sua própria ordem, tinha apenas uma inscrição: ela manteve sua promessa. Porque no final, é isso que importa. Não grandes gestos ou revoluções dramáticas, mas pequenas promessas mantidas. Pequenos atos de coragem. Pequenas decisões de ver humanidade onde outros veem objetos. E às vezes, quando o vento sopra certo através dos campos que uma vez viram tanto sofrimento,
Pessoas juram que podem ouvir duas vozes. Uma de mulher, cantando canções de liberdade. E outra de criança, sussurrando: eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Fim.